Olá, estudante! Hoje a gente vai falar sobre testes e testes de API. Bem, tudo que é produto ou serviço, inclusive software, né, tem que ser testado. Então, qualquer coisa para você garantir que ela presta, que ela tem qualidade, tem que ser testado. Software não é diferente. Bem, quando a gente fala sobre testes de API, eu gosto de dividir aqui dois cenários. Tem um cenário em que você é uma dev back-end, ou você é um ou uma tester. Bem, o vídeo de hoje é mais voltado para aquela pessoa que é tester, tá? Apesar de quem for dev também pode aproveitar o que a gente vai ver aqui. Então, no primeiro cenário em que você é tester, e aí você tem que testar uma API, né? Alguém colocou essa API no ar, num servidor de homologação, e aí você vai ter que criar testes, né, para garantir ali que está tudo funcionando, né, ou verificar se algo não está funcionando. E o outro cenário em que você é dev, está desenvolvendo lá a sua API, o seu back-end, e você quer fazer testes ali para garantir. Bem, nesse segundo cenário, que eu vou fazer um vídeo mais para frente, eu acho mais bacana você desenvolver os testes ali junto com a aplicação, já que você é a pessoa dev ali do back-end, bem, já pega, já cria os testes, automatiza isso, tal. Às vezes até no mesmo projeto ali da sua API, do seu back-end, você cria lá um comando script, alguma automatação para executar esses testes e verificar se está tudo ok, ou integrar isso dentro do seu fluxo, né, de CI, né, de integração contínua, de CD, né, de entrega contínua. Mas, como eu falei, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, hoje eu vou mostrar para você como utilizar o Postman e uma outra ferramenta chamada Newman para criar testes, né, para garantir ali a qualidade de todos os endpoints de uma API e depois automatizar esse processo, né? Criar ali um arquivo, né, mais ou menos um script para você automatizar todo esse processo e até gerar relatórios com isso. Vamos lá? Bem, primeiramente, para fazer esta aula, você vai precisar das seguintes ferramentas: Git, Node.js e o Postman, né? Então tá aparecendo aí na tela o link para download do Postman, também vai estar aparecendo aí a cara, né, da página aí onde você faz o download. E aí eu vou agora para o meu Postman aqui. Bem, quando você abrir o Postman pela primeira vez, provavelmente ele vai estar um pouco mais vazio aqui, né? Não vai ter aqui os workspaces recentemente visitados, vai ter sim essa parte do Get Started with Postman, Activity Feed, entre outras coisas. Mas aqui, como que eu gosto de trabalhar, na verdade não só eu, mas boa parte da galera aí que trabalha com Postman, é basicamente você criar um workspace. Dentro desse workspace, você criar aí uma ou mais coleções de requisições para testar os endpoints da API. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Workspace e Create Workspace. Vai aparecer esse formulário, eu vou chamar aqui esse workspace de aula testes Postman, você pode chamar aí do que você bem entender, tá? Pode colocar aqui um breve resumo, né? Então, vou colocar exemplos de testes de endpoints com Postman. O Postman ele tem aqui uma opção, né, de você poder criar um arquivo e compartilhar com o seu time ali de desenvolvimento, ou se você na versão paga também criar workspace privado. No caso eu estou usando aqui o Postman gratuito, né? Você pode criar aqui uma versão pessoal ou mesmo uma versão pública. Então aqui tanto faz, eu vou colocar personal mesmo para ficar mais simples e vou clicar aqui em Create Workspace. E aí ele vai ter essa cara aqui. Bem, então aqui logo de cara você tem essa barra lateral que tem coleções, APIs, ambientes, entre outras coisas. E nessa aula de hoje, você vai ver que a gente vai conseguir fazer bastante coisa só aqui nessa área das coleções, tá? Então eu vou vir aqui em Collections e aí eu vou clicar aqui em Create Collection. E ele vai aparecer esse formulário aqui, né? New Collection. Eu vou colocar aqui, né? Blog API Endpoints. Por que Blog API Endpoints? Porque a gente não precisar desenvolver uma API, aqui ia ficar a aula muito extensa, eu já desenvolvi uma API, que já a gente vai clonar, vou mostrar para você como clonar e rodar essa API. Então vai uma API de um blog. Então Blog API Endpoints. E beleza, pode dar um Ctrl S aqui para salvar. E ok, ele fala: a coleção está vazia, adicione uma requisição para começar a trabalhar. Mas, para a gente poder criar aqui essas requisições, a gente precisa da API que eu falei anteriormente. Então, vai estar aparecendo aí na tela o link, tá? Para esse repositório, o link também vai estar aí na descrição do vídeo. Basta clonar aqui essa API, que vai ser a API do nosso exemplo. Só para contextualizar aqui, porque eu não vou abrir o código dela no VS Code, em outra ferramenta, mas você vai poder depois dar uma analisada. Isso aqui é uma API feita com Node.js, TypeScript, Express e usa como banco de dados o SQLite, né? Então é
um banco ali local, então você não vai precisar levantar container locker ou ter algum SGBD instalado, porque todos os dados vão ser salvos ali com o SQLite, que é basicamente um arquivo ali, o banco de dados. Então o SQLite para teste é maravilhoso. Então basicamente é só clonar esse repositório. Eu vou clonar ele aqui, então pode clicar aqui, copia aqui nesse link e aí abre o terminal para clonar. Eu vou abrir o terminal aqui e já volto. Bem, então aqui com o meu terminal PowerShell aberto, eu vou clonar o repositório com git clone e o caminho aqui, né, do repositório git. Só dá um enter para ele clonar. Perfeito. Agora eu vou entrar nessa pasta blog API, então cd blog API, e aqui a gente precisa primeiramente instalar as dependências desse projeto para depois mandar executar o servidor. Então aqui eu vou executar ou um yarn simplesmente, se você usa yarn, ou um npm install, né, para ele poder instalar, ou npmi, né, para ele instalar todas as dependências. Então eu vou rodar aqui um yarn, ok? Depois de alguns segundos ele instalou aqui, e aí eu vou mandar executar. Então, se você está utilizando yarn, você vai executar aqui yarn start, ou se você está utilizando o npm start. Então yarn start, e após alguns segundos ele startou aqui. Aqui nessa API eu deixei, né, configurado para ele dar log das instruções SQL, mas se você quiser você pode desabilitar fazendo esse procedimento que eu estou mostrando aí na tela, ok? Bem, então aqui vamos minimizar esse cara, deixa ele aqui executando, e essa API ela tem uma documentação. Então se você acessar aqui o endereço localhost 2.3000/docs, você vai ver que tem uma documentação aqui feita no Swagger. Vamos entender um pouco essa API antes de escrever os nossos testes. Bem, então essa API basicamente ela tem endpoints organizados em dois caminhos, né? Um caminho /posts e um caminho /users. Então, só para contextualizar, qual que é a ideia aqui dessa API do blog? Então, a API ela tem o registro, né, o cadastro de usuários, e depois que o usuário estiver cadastrado e logado, ele pode criar posts no blog. Então, aqui a gente não vai testar todos esses endpoints, tá? É para não se estender muito, mas no repositório vai ter, né, um arquivo do Postman com testes em quase todos esses serviços aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho em usuários o serviço para cadastrar um novo usuário, um serviço para autenticar um usuário, um serviço para remover um usuário. No caso, a gente vai testar esses três, eles vão fazer parte do nosso fluxo de testes. Já aqui em Posts, a gente vai testar o serviço que cadastra, né, registra um novo post. Você vai ver que tem um cadeadinho aqui. Por quê? Porque para cadastrar um post, ele tem que ser cadastrado por um usuário autenticado. Então a gente tem que cadastrar um usuário, autenticar ele. Quando a gente fizer o login, o serviço de login vai retornar um token JWT, e aí a gente passa, né, esse token para ele. E a gente vai testar também aqui a recuperação do post pelo ID dele, e no final a gente remove o usuário. Então, repetindo. A gente quer fazer um fluxo aqui no Postman de testes em que eu cadastro um usuário, autentico ele, esse usuário autenticado cadastra um post, recupera ali os dados do post, né? E depois remove o usuário. Então vamos testar todos esses serviços aí que eu citei nesse fluxo. Vamos começar? Então vamos começar aqui criando a requisição para cadastrar um novo usuário. Então só clicar aqui em Add Request, ou você vem aqui nesses três pontinhos e Add Request, tá? Então vou clicar aqui, ele por padrão vai criar uma requisição do tipo GET. No caso aqui na nossa documentação, né, você pode ver que o cadastro foi feito com o método POST, que é o correto, né? E aí vamos então alterar aqui o método para POST. E aqui é o seguinte, a gente teria que colocar o endereço do servidor. Então o nosso servidor está aqui no localhost 2.3000 e aí /users, né? O caminho completo para esse endpoint. Só que aí todo serviço a gente vai ter que colocar, né, essa URL base, né? http localhost 2.3000. Para não precisar fazer isso, o Postman ele tem várias formas de você criar variáveis, né? Sejam variáveis de ambientes ou variáveis de coleção, ou mesmo variáveis globais para todos os workspaces. Então aqui no caso, eu vou criar, até para facilitar depois o nosso processo lá no final, eu vou criar aqui uma variável na coleção. Então vou clicar aqui nesses três pontinhos da coleção e vou vir aqui em editar. Então edit, e aí você vai ver que ele tem uma aba aqui chamada variables. Bem, então vou vir aqui e vou criar uma variável chamada base URL. E o valor inicial dela, http localhost 2.3000. Perceba que está com essa bolinha, né, laranja. Então pressiona Ctrl S para salvar
que vai sumir aquela bolinha laranja. Bem, vamos voltar para nossa requisição. Você pode fechar aqui, se quiser pode fechar essa aba aqui também. E aí, ó, agora aqui ó, o caminho é basicamente o URL base, depois barra users, né? Um outro detalhe, tá, gente? Perceba que na hora de criar essa variável, eu não coloquei aquela barra no final. Então, venho aqui e aí você vai abrir aqui chaves e vai perceber que vai aparecer aqui uma variável com essa letrinha C e um monte de variável com a letra G. Então, isso aqui é variável da coleção, por isso do C, collection, e aqui são variáveis globais. Então, esquece essas daqui, vamos pegar aqui a nossa base URL, só clicar em cima e aí ele já vai criar esse código aqui. Então, aqui ele vai puxar dinamicamente o valor dessa variável. Então, coloca barra users. Para fazer essa requisição, né, vamos primeiramente aqui renomear ela, né, ao invés de new request, clica aqui nesse lápis e coloca aqui register a new user, né? Registrar um novo usuário, se quiser fazer em português pode fazer também, não tem problema. E vamos entender um pouco esse endpoint. Então vou lá na documentação, vou ver aqui barra users, e aí ele vai falar aqui, né, ó, registra um novo usuário, esse endpoint ele tá aberto, né, não precisa de nenhum tipo de autenticação, e aqui o payload dele, ou seja, o que eu vou mandar aqui no corpo da requisição, tem que estar no formato JSON, e basicamente eu tenho esses três campos aqui, name, email e password. Até tem um exemplo aqui que eu vou copiar, aproveitar aqui a documentação, né? Vou copiar, Ctrl C, e aqui no esquema, ó, você perceba que os três são obrigatórios. Então, name é o nome do usuário, deve ter entre 5 e 50 caracteres. E-mail é o e-mail do usuário, provavelmente tem que ser um e-mail válido, apesar de não estar falando aqui. E senha, ó, a senha do usuário usada para autenticar a serviços restritos, então no caso aqueles serviços de post. E deve conter pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula e um dígito. Então aqui no exemplo ele já deu, né, um payload válido. Vamos fazer aqui duas requisições, uma com payload válido e outra com payload inválido. Então vamos começar pela requisição válida. Então eu vou vir aqui em body. Aqui você vai selecionar a opção Raw e aqui a opção JSON e cola esse cara aqui. Vamos testar aqui, vou clicar aqui em Send e beleza, ele parece que deu certo, tal, fala que body, HTTP 201 criado, tal, mas isso aqui não é bem um teste, né? Basicamente eu mandei a requisição e olhei no olho a resposta. Seria interessante ter um script de teste, né? Para a gente poder realmente testar isso daqui. Então vamos criar aqui o teste. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nessa aba testes. E aí o Postman ele já tem uma biblioteca de testes aqui embutida. Então a gente pode criar nossos testes utilizando o objeto global do Postman, que é um cara chamado PM. Então aqui a gente vai criar um código JavaScript para poder testar. Então pm.test é a função, abre parênteses, abre aspas, e aí eu vou colocar it should register new user with valid data, ou seja, ele deve registrar um novo usuário com dados válidos, vírgula, e aí você vai criar a função de teste. Eu vou criar aqui uma arrow function mesmo, aê. Então ele fala na documentação que quando o usuário é registrado, ele retorna o HTTP 201, né, o código 201. Então vamos testar isso. Então para testar o status, eu vou pegar aqui a resposta, né, da requisição. Então pego o objeto global PM de novo, pego aqui o response e aí eu vou seguir o seguinte caminho, né, .to.have.status, a função status 201. Então aqui ele vai atestar se o status, né, retornado na resposta é o HTTP status 201. Bem, e aí agora você pode fazer algumas coisas nesse teste. Por exemplo, aqui ele fala, né, que retorna um objeto de usuário e esse objeto de usuário vai ter o ID, que é um número, um identificador numérico gerado automaticamente. Como é um ID gerado automaticamente num SGBD relacional, então ele provavelmente é maior que 0. Então vamos testar se esse objeto usuário ele não é nulo e se dentro dele vem um ID maior que 0. Então, primeiramente, para facilitar, eu vou criar um objeto com a resposta aqui. Aliás, vou até fazer uma associação por desestruturação para pegar o usuário. E aí eu preciso converter essa resposta para JSON. Então, vou pegar aqui pm.response.função JSON. Vai converter o corpo da resposta em JSON. Bem, e aí eu vou pegar aqui, primeiramente, para verificar se esse cara não é nulo, né, esse usuário, eu vou pegar aqui o objeto PM, vou usar a função expect, que é a função que nos ajuda a fazer verificações. Então aqui eu vou falar, eu espero que o objeto usuário, e aí eu vou seguir o seguinte caminho, .to.be.not, ou na verdade nem precisa desse be, né? É só colocar direto not
null é a primeira verificação. E aí depois eu vou pegar de novo pm.expect.user.id, agora no caso, aqui to greater than 0. Ou seja, tem que ser maior que 0. Bem, vou salvar isso aqui e vamos mandar essa requisição. Bem, então ele mostrou aqui para mim, né? Vamos pegar aqui esse cara, o corpo da resposta, né? Ele retornou isso aqui, usuário e tal, beleza, só que não interessa, eu quero ver se o teste passou. Então aqui testes passaram, né? Então ele fez essas 3 verificações, né? Essas 3 asserções e falou que deu tudo ok, conforme a gente esperava. Bem, continuando aqui, vamos fazer mais uma requisição. Aqui, add request, e aí do tipo post. Também aqui já posso colocar o nome, né? E aqui, no caso, é esse serviço aqui que a gente vai testar, que é o serviço de autenticar um usuário. Então, vou colocar aqui, nome authenticate a user, aqui do tipo post. De novo, né? Abre chaves, vou pegar a base URL, barra users, conforme a documentação nos mostra aqui, né? Users, barra login. Então, esse é o caminho, conforme a documentação mostra. Eu vou abrir aqui, e aqui é o seguinte, ó, o corpo da requisição aqui tem e-mail e senha. Se a gente olhar aqui no esquema, os dois são obrigatórios, né? Aqui, obviamente, é o e-mail do usuário que foi cadastrado anteriormente e a senha que a gente passou. Então, aqui, no serviço de cadastro do usuário, a gente passou lá o sidney@email, né, .com, e a gente cadastrou também aquele sidney123@email.com. Então, a gente pode pegar qualquer um desses dois para colocar aqui como e-mail. Então, aqui eu vou copiar, vou vir aqui nesse outro, vou vir aqui no bar e vou copiar aqui só esses dois, né, o e-mail e senha, que foi o cara que eu acabei de cadastrar, né? E aí, de novo, eu venho aqui no serviço de autenticar usuário, na parte do body, raw, JSON, vou abrir chaves aqui, expandir as chaves e Ctrl V, tá? Deixa eu só dar uma organizada aqui, esse cara vem mais pra frente, legal. E agora eu vou criar o teste. Então, aqui é o seguinte, vamos olhar a documentação novamente, ela diz o seguinte, no caso da autenticação válida, né? Ele vai retornar um status 200, dentro dele tem que ter uma propriedade chamada autorizado com o valor true, tem um objeto de usuário e vem um token. Bem, aqui você pode escrever o teste da forma que você bem entender, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o status é 200, se esse authorized veio com o valor true e se tem um token lá dentro, né? Se tem um token não vazio, né? Enfim, não nulo, vamos lá. Então aqui eu vou vir em tests, e aí de novo, né? pm.test, vou criar aqui um nome, então it should authenticate a user with valid credentials, né? Ou seja, ele deve autenticar um usuário com credenciais válidas, novamente aqui, vírgula, uma hello function e vamos embora. Então aqui, primeiramente, pm.response to have status 200, no caso. Aí, de novo, vou pegar aqui a resposta, né? Aqui na resposta, ele vem dois caras, né? Que a gente quer verificar, o autorizado e o token. Então, vou colocar aqui authorized, conforme a documentação mostrou, e token. Vou pegar aqui pm.response.json e vamos fazer aqui as asserções. Então, pm.expect authorized to equal true, ou seja, ele deve ser igual a true. Bem, e aí no caso do token, eu vou verificar se ele não veio vazio, né? Então, pm.expect token.to have .length, ou seja, que ele tenha um tamanho maior que 0, tá? De novo, você pode fazer esse teste de outras formas, tá? Aqui é só um exemplo. Então eu vou mandar aqui a requisição, e aí ele trouxe aqui, né, a resposta, conforme a documentação já mostrava aqui, e nos testes tudo passou. Então, ou seja, ele veio com o status 200, o valor de autorizado veio true, e o token veio com tamanho maior que 0. Bem, para fechar essa primeira parte de teste do usuário, vamos fazer agora um caso em que eu tento cadastrar um usuário inválido, tá? Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó, vou vir aqui em adicionar uma requisição, só que eu vou empurrar ela aqui, ó, vou clicar e arrastar para trazer ela aqui para embaixo do cadastro do usuário. Por quê? Porque essas duas vão fazer parte, vão testar a mesma coisa, o mesmo endpoint. Opcionalmente, você pode criar também uma pastinha para organizar eles aqui, mas eu não vou fazer isso para ficar um pouco mais simples aqui, mais visual. Então aqui eu vou trocar o nome dele. Então aqui é register a user with invalid data, então, ou seja, registrar um usuário com dados inválidos. Na verdade, ao invés de fazer isso, vamos pegar aqui, no caso, né, as possíveis mensagens de erro e vamos escolher uma, por exemplo, uma senha inválida, né? Ele fala que a senha tem que ter um caractere maiúsculo, 8 caracteres, sendo ele uma letra maiúscula e um dígito. Vamos colocar uma senha inválida. Então aqui eu vou vir no register new user, eu vou copiar esses dados aqui, porém,
deixa eu trocar aqui para post, né? Já coloco aqui o caminho, só que aqui no corpo da resposta raw, JSON, vou colar aqui, só que tem um porém. Para não dar aquele erro do conflito de e-mail também, eu vou colocar aqui um outro e-mail, tá? Então, sei lá, Sidney.Souza, que eu não cadastrei ainda. E a senha, eu vou colocar uma senha inválida. Então, por exemplo, só colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa senha não tem tamanho 8 e não tem nenhuma letra, né? Então, é uma senha inválida. Então, neste caso aqui, a documentação fala o seguinte, que ele vai retornar um status 400 e esta mensagem. Só que aqui tem um detalhe, tá? Ele retorna um array com todas as mensagens de erro. Então ele valida lá o payload, né, o bloco aqui da minha requisição, do body, do corpo da requisição, e tudo que desrespeitar as constraints vai vir uma mensagem aqui diferente, né, específica de erro. Então, para garantir que só vai vir uma mensagem de erro, eu só estou passando aqui de inválido uma sem inválida. O resto, tudo ok, porque eu tenho um nome válido, eu tenho um e-mail que é um e-mail válido, um e-mail que não foi cadastrado anteriormente, só a senha que não está ok. Então ele tem que me retornar aqui esse array de mensagens com apenas uma mensagem de erro, que tem que ser exatamente essa aqui. Então vamos lá escrever esse teste. Então eu vou vir aqui em testes, vou colocar PM, o teste, aí vou colocar aqui it should not register a user with an invalid password. Ou seja, não deve registrar um usuário com uma senha inválida, vírgula, uma error function. E vamos lá. Então, primeiramente, status, né? pm.response to have status, aí no caso 400, né? Porque é o bad request. E eu vou ter que pegar aqui a resposta que vem em JSON e pegar esse array de mensagens, né? Então, vou colocar aqui const messages, recebe pm.response.json para converter a resposta em JSON. E aí a gente já pode fazer aqui o nosso expect. Então a gente espera que messages a posição 0, to equal, e aí eu vou copiar lá a mensagem que a documentação traz. Então ele fala que tem que ser exatamente essa mensagem aqui. Vou colocar aqui. Vou salvar, mas antes eu não fiz aqui ainda o caminho, né, do serviço. Então aqui de novo, base URL /users, né? Agora sim, vamos mandar essa requisição. E olha só, ele trouxe, né, o status 400, a mensagem lá, e aí nossos testes passaram. Muito bacana, e agora eu quero começar a testar os serviços de posts, né? Então, aqui, primeiramente, eu quero poder cadastrar um post, eu quero poder recuperar depois esse post, né? E no final, eu não falei que eu não vou testar tudo, mas no final eu quero apagar o usuário, tá? Eu quero apagar o post e apagar o usuário. Por que que eu quero fazer isso no fluxo? Porque aí nesse fluxo, eu tenho um fluxo onde eu crio o usuário, eu crio o post, e aí eu apago esse post e apago o usuário. Então eu faço um teste que, no final, né, em tese, meu banco ficou limpo, né, nesse fluxo. Então criei dados e apaguei esses dados. Então é bem bacaninha, e porque além de eu dar uma limpada no banco, também eu faço um fluxo completo, né? Lembrando que mesmo que eu não vá testar todos esses serviços. Então, como vai ser o fluxo novamente? Então, cadastrar um usuário, autenticar ele, cadastrar um post, recuperar esse post pelo ID, apagar o post e apagar o usuário no final. Só que tem um problema, porque para eu poder cadastrar esse post, eu preciso do token do usuário que eu obtenho por meio da autenticação. Se eu fosse fazer isso manualmente, eu ia executando um por um, aí eu pego aqui, né, por exemplo, no serviço de autenticação, venho aqui na resposta, copio esse token, e aí no serviço que vai cadastrar o post, eu colo o token e tal, só que aí você já começou a perceber que a automatização foi pro saco, né? Porque se for para fazer manualmente, vai dar muito trabalho. A gente quer automatizar. E para isso, a gente tem que ter uma forma de salvar esses dados, né? Então, o que eu quero salvar aqui? Primeiramente, antes de pensar em token, na hora de registrar o usuário, é interessante que eu grave qual é o e-mail que eu estou utilizando para cadastrar ele, pelo seguinte motivo: no final do processo inteiro, eu quero apagar o usuário, e para apagar o usuário aqui do serviço, eu tenho que passar o e-mail do usuário. Então, se eu não tiver o e-mail do usuário, eu não tenho como apagar ele. Então, vamos começar por aqui, antes de começar com posts. Eu vou fazer o seguinte: a minha estratégia vai ser gerar aqui, meio que automaticamente, um e-mail, tá? Mas para não ter que utilizar, por exemplo, uma biblioteca como Faker, para gerar lá um e-mail aleatório, eu vou fazer a estratégia que é o seguinte: todo o e-mail sempre vai ter esse prefixo Sidney, e aí esse número aqui que eu vou variar, vou gerar ele aleatoriamente, concateno aqui com @email.com. Para isso, eu tenho que fazer isso antes de mandar a requisição. Então, para fazer essa programação
programação, antes de mandar a requisição, a gente tem que implementar um pre-request script. Então eu vou clicar aqui nesse pre-request script e aqui eu vou gerar esse e-mail e vou salvar nas variáveis de coleção que eu falei lá no começo. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma constante chamada e-mail, recebe. Aí eu vou usar aqui a nossa crase, né? Vou colocar aqui Sidney. Vou até separar com um pontinho, colocar ponto, e aí eu vou colocar aqui o comercial, abre e fecha chaves, e aí eu vou fazer o seguinte, new date, abre e fecha parênteses, ponto get time. Então ele vai me retornar um valor numérico aqui, né, de acordo com o instante atual. Isso significa que toda hora que isso for executado vai gerar um número diferente, então sempre eu vou ter um e-mail diferente, né, @email.com. E aí, beleza, gerei esse e-mail, agora eu tenho que salvar ele nas variáveis de coleção. Então eu vou vir aqui com o objeto global do Postman, ponto collection variables.set para ajustar, né, criar uma nova variável de coleção. Então eu vou chamar essa variável aqui de user email e o valor dela vai ser email. Ok, Ctrl S para salvar. Então toda vez que ele for mandar uma requisição aqui para salvar, ele vai gerar esse e-mail aqui automaticamente. Só que para a brincadeira dar certo, que no corpo da requisição, ao invés deste e-mail aqui, eu tenho que colocar o e-mail da variável de ambiente, da variável de coleção, no caso. Então, eu vou apagar esse e-mail aqui e vou colocar abre chave, fecha chave. Você viu que ficou diferente ali, né? E aqui dentro eu vou colocar user email. Então, ou seja, quando eu mandar essa requisição, ele vai mandar com um e-mail que foi gerado automaticamente. Bem, os testes aqui não vão mudar nada, né? Aqui só no corpo da requisição. E, obviamente, ele vai executar esse pre-request script antes. Vamos mandar essa requisição para ver. Então, olha só. Beleza, o teste não mudou nada, ele passou, mas aqui no corpo, ó, olha só o e-mail que foi gerado, né? sidney.email.com, ok? Então, sempre vai ter um e-mail diferente se eu mandar de novo, Sidney de novo, só que com outro e-mail de 3, então, e assim por diante, os testes continuam passando. E se eu olhar aqui na coleção, vou colocar em Edit, vou vir aqui em Variables, né? E você vai ver que ele criou aqui, ó, a variável User Variable, tá vendo? Com o e-mail que foi gerado automaticamente. Legal? Ok, mas essa é a primeira parte, né? Vamos agora no serviço de autenticação do usuário. E aí é o seguinte, antes aqui dele executar esse teste, eu já vou pegar essa parte aqui em que eu pego a resposta e converto em JSON de propósito, né? E vou trazer aqui para fora do teste. Vou dar aqui um Ctrl X, Ctrl Shift K para apagar essa linha. Vou pegar aqui esse cara e aí eu vou vir aqui no pm.collectionVariables.set. E aí, token. Então, vou salvar esse token aqui. Ah, Sidney, mas e se executar esse serviço, né? E ele retornar um 400, né? Bem, então o token não vai ter valor, ele vai sobrescrever a variável token com undefined ou null, né? Mas, dando certo, ele vai salvar aqui o token, ok? Bem, vamos rodar isso aqui de novo. E aí, antes, tá? Aqui, para que esse fluxo dê certo, porque a gente no final vai mandar essa coleção rodar automaticamente. Então, após cadastrar o usuário aqui com este user email, a gente também tem que autenticar ele com esse user email. Então, vou vir aqui no body, mesma coisa. E-mail, né? Abre, chaves, fecha aqui, user email, aí, salva, para a brincadeira dar certo. Então, se eu rodar isso aqui, beleza, autorizado true, não sei o que lá, tá tudo aqui, passar nos testes. E se eu olhar agora as variáveis lá da coleção, eu tenho também um token gigante, né? É um string enorme aí, que é um token de acesso. Bem, bacana, agora sim eu posso partir para os testes de serviços de posts. Bem, olhando aqui o serviço de registro, né, de cadastro de um novo post, ele fala o seguinte, né, que a gente tem que mandar aqui no payload, né, no corpo da requisição, duas propriedades, título e conteúdo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no esquema. Então, ambas são obrigatórias. O título tem que ter entre 5 e 30 caracteres e o conteúdo tem que ter entre 5 e 144 caracteres. Aqui, para a aula não se estender muito, eu só vou fazer a requisição para testar no caso em que ele tem que realmente gravar o post, tá? Mas, de novo, tem exemplos aí no repositório e você também, a ideia é que você, olhando lá como a gente fez, lá no caso do cadastro do usuário, você também tem esse subsídio para criar esses testes, verificar essas constantes, tá? Então, vou copiar aqui esse payload, dar um Ctrl C, e vamos agora criar essa requisição. Então, vou lá para o Postman, vou aqui adicionar uma nova request, vou mandar aqui fechar as outras. Vamos colocar aqui este nome, né, para register new post.
aqui no caso, uma requisição do tipo post, de novo, né? Abre chaves, base URL, barra, aqui no caso, posts, que é o caminho. Bem, ok? Vamos lá no corpo da requisição, raw, JSON, e vou colar aqui esse payload. Bem, vamos agora para os testes. Então, de acordo com a documentação, ele tem que retornar um status 201, dentro dele tem que ter um objeto post, e dentro dele vai ter o título, o conteúdo, o ID gerado e um objeto de usuário, né? No caso, o meu teste, de novo, você pode fazer o teste aqui da forma que você achar mais conveniente, mas eu vou verificar o status, mesma ideia lá do cadastro do usuário, vou verificar o status, se o objeto post não está nulo, se ele tem um ID gerado. O ID aqui, se a gente olhar no esquema, né? Mesma ideia, é um ID gerado automaticamente, então, novamente, ele tem que ser um ID, né, numérico maior que 0. Então, mesma ideia aqui, vamos lá para os testes. Então, aqui, pm.test, it should register a new post with valid data. Então, deve registrar um novo post com dados válidos. Vamos lá. Então, mesma ideia, pm.response to status 201. Aí eu vou pegar aqui o objeto post, lá da resposta convertida para JSON, então response.json. A gente vai fazer aqui o expect do post to not null, né, para que ele não deve ser nulo. E também a mesma ideia, né, pm.expect post.id to greater than 0. Da mesma forma que a gente fez lá no cadastro do usuário. Só que tem um porém, né? Como eu expliquei lá no começo da aula. Aqui esse serviço ele é protegido, né? Então a gente tem que mandar aqui o token, ó. Ele espera lá o better token, né? JWT. Então a gente já salvou o token lá nas variáveis de coleção. Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui em Authorization e aí a gente tem que colocar aqui o nosso token JWT. Então clica aqui. Você vai escolher aqui um better token. Aqui no meu caso ele já puxou aqui a variável token, né? Mas no seu caso, se não tiver, é só você colocar, né? Abre chaves, token, fecha chaves e salva, tá? Então ele vai passar esse token, né, na requisição. Bem, então ok, tá aqui já o token, tá aqui o corpo da requisição, o corpo válido sugerido na própria documentação e estão aqui meus testes, vou mandar a requisição e beleza, ó, tá aqui, né, status 201, todos os testes passaram, tá? Aliás, o teste passou, né? Todas as asserções do teste estão ok. Então, viu que ele passou lá o token. Ó. Se a gente não passar esse token, vamos aqui, eu vou tirar esse cara aqui, vou colocar aqui, ó, vou voltar para o jeito que estava. Se eu mandar lá a requisição, ó, ele falou, ó, não se registrou, não passou o teste. E se a gente olhar aqui no corpo da resposta, mensagem usuário não autorizado. Então, realmente, ele é protegido aqui. Vou voltar para a opção Bearer Token, salva novamente. Se eu mandar lá de novo, ele cadastra. Aí é o seguinte, como a gente quer que esses testes eles executem num fluxo só, então eu tenho que manter aqui a coerência, porque o próximo passo é testar o serviço que recupera o post, depois o que remove o post, e os dois precisam do ID do post. Então o que eu vou fazer aqui? Vou lá nos meus testes, e aí ó, eu vou externar isso aqui também, assim como eu fiz no serviço de autenticação, vou externar isso aqui. E aí eu vou vir aqui, né, pm collection variables.set post id, aqui no caso vai ser post.id. Bem, aqui o que acontece? Se por um acaso ele não conseguir salvar, vai dar uma exceção aqui no teste, mas o teste já não ia passar mesmo, então tá tudo certo, tá? Então o teste passando, ele vai salvar aqui esse post id. Bem, então novamente, se eu mandar aqui agora a requisição, ok, teste passou, e se eu olhar aqui nas variáveis da coleção, você vai ver que tem um post ID aqui, no caso 3, porque é o terceiro já que eu salvei. Então, vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse aqui e vamos dar continuidade. Então, agora eu vou fazer o teste aqui da consulta, né? Então, eu vou mandar aqui a requisição, né? Com o barra post, passando o ID do post, e ele tem que me retornar aqui o objeto do post, tá? O teste desse cara, desse próximo teste, vai ser bem parecido com esse teste do cadastro. Eu vou até copiar aqui mais ou menos, mas vou ter que mudar, obviamente, algumas coisas, mas a grosso modo vai ser bem parecido. Então vou vir aqui e adicionar uma requisição. Aqui no caso vai ser do tipo get mesmo. Deixa eu só aplicar o mesmo nome ali, né? Ele fala retrieves a post by its ID. Tá, beleza, então é isso mesmo. Então retrieves a post by
its ID, recupera o post pelo seu ID, vai ser do tipo get mesmo, tá? Base URL barra posts, e aqui eu tenho que passar a chave, né? O identificador do post, que já está salvo. Então eu vou colocar barra, abre aqui chaves, post, ID, beleza. Então olha, o caminho eu tenho duas variáveis de coleção, URL base e no final aqui o ID do post. Bem, esse cara não tem corpo, tá? Pode ver, não tem corpo de requisição, é só o ID mesmo que vai como parâmetro da URL. Então a gente já pode partir aqui para o teste. Então no body não tem nada. Esse serviço ele é aberto, pode ver que não tem o cadeadinho, ou seja, não tem que passar token. Então eu vou vir aqui já no testes e vou colar isso aqui, tá? Só que obviamente eu vou fazer um pouco diferente. Então não vou salvar nada disso aqui. Eu vou recortar esse cara, vou jogar aqui para dentro, do jeito que estava o outro teste antes, e obviamente tem que ter outro nome, né? Então should retrieve the post by its ID. Previously registered, né? Ou seja, ele deve recuperar um post registrado anteriormente pelo seu ID. Então aqui no caso, o status que a gente espera é o status 200 e o resto é a mesma coisa. Eu tenho que retornar o objeto do post e dentro dele tem que ter um ID, só que aqui o teste, ó, o ID também vai mudar. Eu não quero que ele seja igual a 0. Na verdade, a gente já sabe qual tem que ser o valor dele, né? Então se eu estou passando o post ID aqui, o ID dele tem que ser igual. Então eu vou pegar aqui post ID, recebe pm.collectionVariables.get, caso post ID. Para a função get vai me retornar o valor dessa variável de ambiente post ID. Então aqui a gente quer to, ao invés de greater than, equal, né? To equal post ID. Então tem que ser exatamente igual ao ID que a gente passou aqui anteriormente. Bem, vou mandar executar e beleza, o teste passou. Bem, aqui o nosso fluxo está quase terminando, agora a gente vai para os serviços de remoção. Como eu já falei, né, anteriormente algumas vezes, não vamos testar todos os serviços e também não vamos fazer todos os testes que é necessários para cada endpoint, senão a aula já fica muito gigante, já está ficando grande, né, essa aula. Vamos partir agora para a remoção do post. Então, para remover um post, também você não vai mandar nada no corpo da requisição, tem que mandar o ID. E aí, se ele removeu, ele tem que retornar aqui um status 200 com um objeto message. Agora perceba que não é um array, né, não é messages, o array messages é uma propriedade chamada message no singular, que é uma string simples, com exatamente este texto aqui. Então vamos lá, vou fechar esses caras. Então aqui, adicionar uma nova requisição. Aqui no caso eu vou colocar o mesmo nome que está lá, que é delete a post by its ID, delete a post by ID. Aqui, delete, mesma ideia, né? Então aqui, base URL, barra posts, barra post ID. Então ele vai remover o ID que a gente salvou ali anteriormente. Como eu falei, o corpo da requisição não tem nada. E aí vamos para a parte do teste. Então aqui, pm.test, it should delete a previously registered post by its ID. Então ele deve deletar, né, remover um post registrado e salvado anteriormente pelo seu ID. Aqui a nossa arrow function. Então, primeiramente, ele fala aqui que o status, né, em caso de sucesso, é status 200. Então, pm.response to have status 200, no caso. Aí a gente vai pegar aqui aquela propriedade message lá da resposta JSON, né, que vem pra gente. E aí a gente vai colocar aqui um expect. A gente espera que essa mensagem seja igual ao valor que está lá, que é aqui post deleted. Então, vou copiar esse cara aqui, vou colar. Então, tem que ser exatamente igual a isso aqui. Bem, vamos mandar essa requisição. Deu aqui usuário não autorizado, porque se a gente olhar lá no serviço, ó, cadeadinho. Ou seja, ele é protegido pelo token. Então, a gente tem que passar o token do usuário. Então, o mesmo tanto para salvar quanto para remover o post, apenas o usuário, né, em si responsável. Então, no caso aqui, eu vou de novo em Authorization, vou vir aqui no Bearer Token, ele já está aqui, no caso eu já puxou aqui a variável token, ótimo, só salvar. Vamos novamente mandar a requisição, e aí beleza, agora sim o teste passou. E para fechar, vamos apagar o usuário. Então, olhando lá a documentação, vamos agora lá para Users, né? Então aqui é quase igual, né, a ideia ali da remoção do post, a diferença é que ele remove pelo e-mail,
aqui no caso não está protegido, né? Ou seja, pode ver que não tem cadeadinho, ou seja, não precisa de token, mas tem que mandar o e-mail dele. Não vai nada no corpo da requisição, então vamos lá. Então aqui, nova requisição, aqui a gente deixa de novo, né, colocar o mesmo nome, remove um usuário pelo e-mail, então vamos lá, delete user by email. Aqui no caso a requisição do tipo delete, vamos lá de novo, base URL /users, e aqui no caso a gente vai mandar, né, o user email. Bem, não precisa de token, não tem corpo da requisição, vamos partir para os testes. Então olhando lá a documentação, status 200, também vem aqui um objeto de message, né? No caso, com a mensagem user deleted, que eu já vou copiar aqui. Ok, então, novamente, pm.test it should delete a previously registered user by its email. Então, deve apagar um usuário registrado anteriormente pelo seu e-mail. Então, aqui de novo, aqui o status esperado é 200, então pm response to have status 200. E aí, vamos pegar aqui a mensagem, né? Message, response, JSON. E aí, pm expect message to equal aquela mensagem que a gente copiou. Então, user deleted. Então, vamos mandar aqui a requisição. Beleza, teste passou. Então, assim, a gente fechou aqui um ciclo de testes. Agora falta automatizar esse processo. Bem, então a gente fez todo esse esquema, né, de utilizar essas variáveis de coleção justamente para poder automatizar esse processo. Então, antes da gente utilizar a ferramenta, né, que vai executar esses testes, né, que no caso é o Newman, a gente precisa testar aqui, né, se realmente esse fluxo está rolando legal. Deixa eu fechar esses caras aqui rapidinho e eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui a ordem, né, que eu coloquei esses testes já foi feita de propósito. Então eu cadastro um usuário novo, depois eu faço um teste de cadastro de usuário com dados inválidos, autentico aquele usuário válido, né, que eu tinha registrado antes, cadastro um novo post, recupero o post pelo ID, removo o post e depois removo o usuário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos na coleção e vou executar a coleção, ó, Run Collection. Então vou clicar aqui em Run Collection e aqui ele fala, né, quais requisições que eu quero executar. No caso eu vou deixar aqui todas estão na mesma ordem que eu criei aqui. Vou deixar essa opção aqui de executar manualmente e apenas uma iteração, ou seja, ele vai executar esse ciclo uma vez só. Bem, vou clicar aqui em Run Blog API Endpoints e olha só, aqui ele falou que executou todas as requisições e falou que todos os 7 testes que eu implementei aqui passaram. Dá o detalhe de cada um, né? Cada um foi executado, qual eram os métodos HTTP, os nomes dos testes, né? Que eu cliquei lá na função de teste, e todo mundo com PES. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar essa coleção num arquivo JSON. Esse arquivo JSON, ele vai ter, eu vou mostrar aqui rapidinho, né? Então aqui você pode ver lá no próprio repositório, né, da API, que eu coloquei aqui um exemplo desse arquivo. Então é um arquivo JSON que tem todos os dados aqui dessa coleção, inclusive, ó, os testes, tá? Tudo que envolve essa coleção, né? Tudo que a gente criou aqui. Bem, então vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui de novo nesses 3 pontinhos e vou vir aqui na opção Export. Então se não estiver aparecendo, ó, rola aqui para baixo, Export. Deixa aqui essa opção, né, versão 2.1, que inclusive é a recomendada, né? E clique em Export e a gente vai exportar esse arquivo aqui para algum lugar. Bem, eu vou exportar aqui uma pasta mais simples e eu vou só botar um nome aqui. Vou colocar blog, _API, _endpoints e salvar. Para que eu fiz isso, né? Para que eu exportei essa coleção? Porque eu quero poder executar ela automaticamente sem a necessidade de ter que abrir aqui no Postman, né? Eu quero fazer um processo mais automatizado, como por exemplo, ter a possibilidade de criar um script, um comando de execução. Para tanto, eu vou abrir aqui um novo terminal, eu vou instalar aqui a nossa segunda ferramenta mais importante da aula. Então a primeira foi o Postman e agora um cara que sabe trabalhar muito bem com o Postman, que é o Newman. Então para instalar o Newman, o comando abre um terminal e executa, né? npm -g Newman. Se você estiver utilizando o macOS ou Linux, provavelmente você vai ter que, dependendo da forma como foi instalado, você vai ter que executar como sudo, né? Como superusuário, como root. E basicamente é isso, e manda um enter que ele vai instalar essa ferramenta. Ok, ele já instalou.
Bem, aqui no caso eu já estou na pasta onde eu exportei aquele arquivo lá da coleção. Então agora eu posso usar o Newman para executar aqueles testes que estão lá na coleção. Então para tanto eu vou executar o comando Newman run e aí o nome do arquivo, né? Que é da coleção. No caso eu chamei lá de blog underline API underline endpoints. Então vou colocar aqui blog underline. Vou dar um tab, ele já achou aqui. No caso do Windows ele coloca esse ponto barra. Se você estiver utilizando o Linux ou Mac, ele não vai colocar esse ponto barra. Bem, vou dar um Enter aqui para ele executar. E olha só, ele trouxe aqui para mim, né? Executou todos os testes e trouxe aqui o relatório, né? Então, executou apenas uma iteração. No caso, foram 7 requisições. Bem, alternativamente, você pode pedir para ele executar mais de uma iteração, ou seja, ele repetir, né, esse fluxo mais vezes. Para tanto, você vai passar o seguinte parâmetro, né? Menos iteration count e aí o valor. Então, por exemplo, quero que execute 10 vezes, né? Então, iteration count 10, vou dar um enter. E ele vai repetir o fluxo, né? Vai executar o fluxo 10 vezes, tá? Então vai demorar, obviamente, um pouquinho. E aí no final ele vai te dar um relatório final, né? De tudo. Então executou 10 iterações, tá vendo? Aqui a gente teve 70 requisições, obviamente, tinham 7. E aí tudo passou maravilha. Bem, e aí para fechar, caso você queira de repente gerar algum relatório disso, existem algumas opções, né, de relatório. Então aqui por padrão ele dá esse relatório no próprio console, né, no próprio terminal, mas existem algumas bibliotecas para você gerar relatórios um pouco melhores. Por exemplo, essa Newman Reporter HTML Extra, né, que vai te gerar um arquivo HTML com o resultado. E bacana de gerar o HTML, que com o HTML fica até fácil você gerar, por exemplo, um PDF ou alguma outra coisa. Então vou instalar esse cara aqui também. Então ele dá aqui o comando, né, para instalar. Tá lá na página dele, o link dele vai estar aí na descrição também. Vou dar uma limpada aqui nesse terminal, vou executar esse comando aqui para instalar. Vai demorar alguns segundos. Aqui ele já terminou de instalar, né? Agora é o seguinte, olhando aqui a documentação, ele vai falar aqui para você como você executa, né? Então você vai executar o mesmo comando, Newman Run, o nome do arquivo da coleção, e aí vai adicionar esse parâmetro aqui, "-r", com a opção HTML Extra. Então vamos experimentar isso aqui. Então eu vou repetir o comando aqui, no caso esse não precisa executar as 10 vezes, né? E vou colocar aqui, "-r", HTML Extra. Então, vou dar um Enter, você vai perceber que não vai aparecer nada no console. Por quê? Porque a saída não foi destinada ao console, foi ao arquivo HTML. Bem, e para visualizar esse arquivo, você pode abrir ele no browser, né? Então, vou voltar aqui no meu browser, vou abrir aqui uma aba e vou mandar abrir esse arquivo, né? Se a gente procurar aqui, vai encontrar uma pastinha chamada Newman, né? Lá no diretório onde a gente executou o comando. Então, se você abrir essa pasta, vai ver aqui um arquivo HTML, né? Blog com o nome da coleção, no caso, a nossa coleção se chama, né, Blog API Endpoints, com o timestamp, né, qual foi o horário e a data, né, em que isso foi executado. Então vou selecionar isso aqui, mandar abrir, e aí você tem um relatório um pouquinho mais bonitinho, né, então ele vai dar aqui, ó, Newman Run Dashboard, uma iteração, 7 asserções, nenhum teste falhou, né, aqui ele vai dar 7 testes passaram, né, na verdade, e aí você vai conseguir ver aqui com mais detalhes, né, então por exemplo, se eu chegar aqui no Total Requests, ele dá aqui, né, cada uma das requisições que foi executado. Se você expandir, ele vai mostrar aqui, né, ó, percentual de testes que passaram, 100%. Vai dar detalhes sobre a requisição, detalhes sobre a resposta, né? Você consegue ver tudo de forma bem detalhada e mais visual. Bacana, né? Bem, então essa foi a minha aula sobre automatização de testes de API com Postman. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa. E se você quiser aí que eu faça uma aula, né, mostrando como fazer testes de API, só que de uma forma mais voltada para o desenvolvedor do que para o tester, deixa aí nos comentários e fala aí o que você quer ver, beleza? Então um grande abraço e até mais.